Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e hoje a gente vai falar um pouquinho de quarentena. Eu acho que a gente não podia encerrar 2020 sem tratar desse assunto que mudou tanto a nossa rotina. E para falar disso, quem está comigo hoje é a Daisy, que já esteve com a gente no episódio sobre saúde mental, bem lá no comecinho. A gente chegou até a falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental na quarentena. Então, Daisy, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Laiane. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. É muito bacana ter você aqui de novo para compartilhar com a gente seu ponto de vista sobre esse assunto que é tão delicado, né? É um assunto novo, é uma coisa que a gente nunca viveu antes e eu acho que ninguém nunca imaginou viver um ano desses, né? Nem um ano parecido com esse. A gente começou 2020 já com algumas notícias sobre o coronavírus, a gente já sabia que era uma coisa que precisava da nossa atenção, né? Mas entre janeiro e março, as coisas foram se complicando, a gente foi entendendo a gravidade do vírus, os países começaram a se mobilizar e quando finalmente o Brasil começou a entender a necessidade da quarentena ali no meio de março, eu acho que todo mundo pensou que era uma coisa rápida, né? Talvez abril as coisas já estivessem bem, chegou abril, a gente jogou para junho, depois de junho, agosto, e a gente está aqui até hoje, em dezembro, sem saber quando é que a gente vai sair dessa, a gente está ansioso pela vacina. E se tem uma coisa que eu posso dizer, eu acho que por todo mundo, é que está todo mundo exausto, né, Daisy? Como esse momento foi para você? O que aconteceu na sua vida, na sua família, nas pessoas que te cercam? Como que as pessoas perto de você estão lidando com essa questão da quarentena, do isolamento social, do distanciamento, né? Como que está sendo isso aí? Olha, eu me lembro do dia que eu li uma notícia sobre a primeira notícia que eu li sobre o coronavírus, ele ainda estava lá na China. E eu nunca imaginei, igual você falou, nunca imaginei que isso poderia chegar até nós. Mas chegou, né? Infelizmente. E foi assim, no início do ano eu estava em um emprego em que eu era muito ativa, eu tinha contato com muitas pessoas, andava bastante. E quando começou a quarentena, as atividades foram suspensas, a gente não podia mais ir na casa das pessoas fazer o nosso trabalho. Então a gente começou a trabalhar mais em casa, fazer vídeos chamadas e o projeto se encerrou, não teve como continuar, porque era um trabalho que envolvia atendimento, era um trabalho muito próximo das pessoas e então não deu para continuar. Então esse trabalho eu perdi. O meu primeiro baque da quarentena, então, foi a questão do emprego. Mas até que isso eu já estava um pouco esperando. E logo em seguida eu arrumei outro emprego, então isso para mim não foi um problema. E eu posso até dizer que para mim a quarentena foi tranquila de certa forma, porque eu consegui outro emprego mesmo com a pandemia e eu não tive doença, nem as pessoas assim próximas ficaram em situação muito grave. Então, nesse sentido, eu sou até grata porque eu não posso reclamar muito, sabe? Se eu reclamar de alguma coisa, poderia ser por causa do isolamento social, porque isso para mim foi muito complicado. Eu me senti muito solitária, não deu para viajar, não deu para fazer nenhum evento, nenhum programa assim esse ano. E eu procurei me resguardar ao máximo, eu evitei mesmo ficar saindo, ficar viajando. Algumas situações aconteceram de eu precisar sair, mas foram coisas essenciais, sabe? Desde o início eu levei bastante a sério a questão do vírus porque eu senti muito medo. Eu acho que medo foi uma das palavras-chave desse ano, né? Essa apreensão, não só por conta do vírus, mas eu acho que tudo que cerca isso, né? A questão dos empregos, da fonte de renda de muita gente, a gente ficou muito apreensivo. E você tocou num ponto aí que realmente foi uma reflexão que eu fiz durante todo esse período, da gente repensar, né, os privilégios que algumas pessoas têm, né? Por exemplo, o seu caso, também foi o meu caso, né? De poder, às vezes, conseguir um outro emprego ou trabalhar de casa, né? A nossa família segura, a gente poder proporcionar isso para as pessoas à nossa volta.
mas também levando em consideração que essa não é a situação de todo mundo, né? Esse ano isso mexeu muito comigo, eu pensar assim que eu estava numa situação, né, que era bacana e que eu podia levar essa quarentena adiante, mas muita gente não estava, né, nessa situação. Eu acho que no início tinha muita gente que estava com aquela esperança de que essa situação atípica, né, de alguma forma ia trazer alguma consciência coletiva para as pessoas, né, sobre cuidado com o outro, sobre a questão da vida ser a coisa mais importante, né, da valorização dos profissionais da linha de frente, né, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham ali diretamente com isso. Eu tive um pouco dessa esperança, né, quando eu achei que a quarentena não se estenderia tanto, só que o que a gente viu foi muito conflito sobre isso, né? Um abre e fecha de comércio, muita gente preocupada só consigo mesmo, autoridades questionando a ciência, as recomendações dos órgãos responsáveis, né? Negando a gravidade do vírus, a necessidade da quarentena. E eu acho que isso, junto com todo o estresse, né, e a pressão que é o isolamento social, muita gente trabalhando de casa, ou que infelizmente perdeu o emprego, perdeu a fonte de renda, muita gente com os filhos em casa, estudando de casa, tudo isso desgastou a gente demais, né? Esse ano foi uma carga emocional muito pesada. Eu acho que a gente pode dizer que quase ninguém está bem nessa altura do campeonato, né? E apesar da gente saber que o distanciamento social é importantíssimo para o controle da doença, né? É um assunto muito delicado se a gente para pensar que muita gente perdeu o emprego por conta disso, os pequenos empresários precisaram fechar portas, né? Muita gente está sem fonte de renda, alguns estudantes, infelizmente, não possuem estrutura para dar continuidade aos estudos nesse período de ensino remoto, né? Eu sou professora, eu estou em sala de aula, estou trabalhando remotamente, eu tinha alunos que desistiram, eu tenho alunos que estão em risco de evasão, de não voltar mais porque desistiram, famílias que não têm estrutura para dar esse apoio, né? É complicado, porque ficar em casa é importante, é imprescindível, né? Manter a quarentena, isso é inquestionável, mas existem essas outras preocupações super válidas, né? Que estão dominando a mente de todo mundo, porque todo mundo quer continuar a vida, continuar estudando, trabalhando, só que a gente não pode fazer isso ainda, né? É um conflito, né, Dei? Exatamente, Laiane. E as realidades, como você disse, são muito diferentes, né? Às vezes, para uma pessoa é confortável ficar em casa, essa pessoa pode se dar ao luxo de não ir trabalhar, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, né? E como você falou, são muitas preocupações, principalmente com aquelas famílias que não têm muitas condições e que já eram vulneráveis antes, e com a pandemia a situação se tornou ainda muito complicada. Eu senti durante esse ano muito medo, sabe, pelas pessoas, assim, muita preocupação. Eu ouvia as notícias e isso me causou muita preocupação. Esse ano para mim foi, igual você falou, foi emocionalmente difícil, porque mesmo que às vezes a gente não vive isso na pele, mas você pode se solidarizar, se comover, e eu fiquei muito assim, sabe? Eu fiquei muito preocupada com essas pessoas, igual você falou, que perderam o emprego, com as empresas que se fecharam, e aquelas pessoas que já tinham uma condição de vida muito difícil. Muitas pessoas não têm nem saneamento básico, sabe? Isso é muito triste. É exatamente isso. Como eu falei, né, gente? Ninguém está aqui questionando a questão do isolamento social, né? Do fique em casa. Só que a gente também precisa sair da nossa bolha, né? Para tentar entender o lado das pessoas que estão querendo voltar ao trabalho, porque realmente as pessoas precisam disso, as pessoas precisam trabalhar, elas precisam colocar comida na mesa. A gente sabe que existiram medidas, né, para dar um auxílio para essas pessoas, mas isso realmente não é o suficiente. Além do vírus, é uma preocupação a mais você não saber, né, que você tem uma família para sustentar, e você não saber se você vai conseguir dar conta aquele mês, se não vai. São preocupações válidas. Isso eu só estou trazendo para reforçar o tanto que esse ano foi desgastante para todo mundo, quanto trouxe preocupações além do vírus, né, além dessa questão da pandemia.
E aí a gente falou um pouquinho da questão do medo, né? Que eu acho que medo foi uma das palavras-chave desse ano, mas existem outras, né? A gente não sei se você ouviu muito a questão do novo normal, né? Do ressignificar as coisas. Eu ouvi isso muito, eu falei isso muito no início, mas depois eu enchi o saco. Ninguém estava querendo mais ressignificar nada, né? Ficar em casa se conhecendo, acho que ninguém mais estava com saco para pensar nessas questões, né? Pensar na quarentena dessa forma. A gente ouviu isso o ano todo. Mas o que eu realmente percebi, né, foi algo que aconteceu com algumas pessoas, foram pessoas que conseguiram tirar algo bom, apesar da quarentena. E quando eu falo tirar algo bom, eu não estou dizendo que a quarentena teve um lado bom, eu não acredito nisso, eu não acho que a quarentena foi positiva, eu não acho que dá para ser otimista com tudo que vem acontecendo, não é isso. Mas muita gente conseguiu conquistar pequenas vitórias, né? Apesar disso tudo. Então, teve gente, por exemplo, que começou a se exercitar em casa, teve gente que começou a aprender alguma coisa nova, né? Um instrumento, uma língua. Teve gente que começou a estudar para alguma coisa que queria, né? Um concurso, uma prova. Eu, particularmente, eu li muito durante a quarentena. Cozinhei muito para minha família, fiz as pazes com a cozinha, né? Teve gente que teve tempo para meditar, para passar tempo com a família, para produzir conteúdo, né? Teve muito blogueiro surgindo aí na quarentena. O Fora da Janela, inclusive, é um projeto de quarentena, né? Então, assim, eu acho que é algo bom para se pensar, né? No meio desse caos todo, entender que de vez em quando a gente deu conta de fazer alguma coisa legal. Isso mostra para mim que a gente cultiva um pouco de esperança, né? É como se fossem luzinhas assim no final do túnel, né? Sim, é super importante a gente tirar uma lição de cada coisa que acontecer, né? Mesmo que não seja um acontecimento muito bom, como foi o caso do coronavírus. Mas é verdade, muita gente arrumou formas criativas aí de passar o tempo, mas nem tudo foram flores, né? Nem tudo foi poesia e cultura. Tivemos os momentos difíceis e tivemos os momentos também de descobertas, né? Eu também aproveitei para ler, para cozinhar bastante, fiz muito bolo nessa quarentena. Inclusive ganhei alguns quilos por causa, né, dessa vida aí de ficar dentro de casa, apreensivo com as coisas, ansiosa, mas eu também aproveitei meu tempo livre para meditar, para assistir filmes, para até mesmo passar mais tempo com os meus pets e com meu marido, mas assim, só da gente estar com saúde, essa altura do campeonato, sabe, ter chegado até aqui, sem ter enfrentado a doença, sem ter perdido nenhum ente querido, assim, já é uma vitória, né? Porque eu sei que muita gente teve que lidar com esses problemas e eu sou grata. O que eu tiro de bom é que até aqui eu tive sorte e eu não posso reclamar, sabe? Eu tenho mesmo que agradecer porque eu consegui arrumar um emprego. E isso foi um grande acontecimento para mim, porque quando eu perdi o emprego lá no início do ano, eu fiquei desesperada. Eu achei que eu não ia arrumar outro, porque a gente estava naquele momento em que as empresas estavam fechando, restrições para todos os lados. Aí veio o auxílio emergencial e aí eu pensei, pronto, não vou conseguir arrumar um emprego, esse ano já era, 2020, não vai ter como. Mas eu me enganei, eu consegui outro, eu participei de um edital de seleção e consegui um trabalho home office. E foi muito bom, isso foi uma conquista para mim. Comecei a trabalhar em agosto e dentro daqui do conforto da minha casa, então eu não me exponho muito ao risco, eu saio muito pouco. E eu sou bem grata, assim, sabe, por hoje estar nessa condição. Mas é um alívio, mas não quer dizer que, é igual você falou, Laiane, não é mil maravilhas, porque a gente sabe que tem pessoas que estão com dificuldade, enquanto as pessoas que a gente gosta não estiver bem também, é difícil. Mas estamos aqui, estamos com saúde, então tá tudo bem. Eu acho que essa incerteza que você falou, né, marcou a gente em vários aspectos, porque a nossa rotina mudou, né? Muita gente que tinha
planejado alguma coisa para esse ano, né? Viagem, casamento, formatura, isso tudo de repente foi por água abaixo, né? Gente que estava às vezes começando um negócio, infelizmente a gente teve essas situações, né? E sobre o que eu falei também da questão dessa produtividade na quarentena, né? Tem um outro lado também, né? Que talvez a gente começou a se cobrar muito por estar nessa situação. Só que eu acho que o que a gente tem que ter em mente é que ninguém tá bem, ninguém tá todo mundo exausto. Então a gente não tem que se cobrar também, né? De ser produtivo, de fazer alguma coisa, de aprender alguma coisa. A gente tem que vencer esse ano, vencer essa fase, né? Acabar com esse vírus, esperar a vacina com consciência, né? Continuar fazendo aí o melhor que a gente pode todos os dias, tentar manter a saúde mental em dia, né? Dar apoio para as pessoas que vivem com a gente, os nossos amigos, e receber esse apoio também, mesmo que de longe, para que a gente consiga vencer esse período aí, né? Passar por isso e voltar, retomar a nossa vida, voltar à nossa rotina. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. E você falou uma palavra aí muito importante que é consciência, né? E eu acho que a gente deve buscar informação o tempo todo, informação de fonte segura, confiável e ter consciência, não extrapolar, sabe? Tentar seguir as regras. Eu só peço que as pessoas tenham consciência, tenham calma, porque esse momento vai passar e a gente precisa é, fazer alguns sacrifícios, né? Deixar de sair às vezes, mas eu tenho em mente que é uma coisa momentânea, isso vai passar, em outro momento estaremos juntos e não vale a pena assim jogar tudo pro alto e agir com irresponsabilidade, sabe? Eu acho que esse é o momento da gente se cuidar mesmo, continuar se cuidando, porque essa luta contra o coronavírus não acabou, ela continua e a gente não sabe até quando, né? Então, cada pessoa tem que fazer a sua parte aí dentro das suas possibilidades, cada realidade de um jeito, mas a gente tem que ter consciência para não ficar levando esse risco para as outras pessoas e também para não ser negligente, né? Não podemos abaixar a guarda agora. É isso. Eu acho que tá todo mundo sentindo falta da aglomeração, né? De dar um abraço nas pessoas sem se preocupar, de visitar os pais, os avós, né? Que talvez se encaixem ali no grupo de risco. Tá todo mundo com saudade de viajar, de ir num lugar lotado de gente, sem ficar com medo, né? Se libertar dessa máscara o tempo todo, o dia inteiro, de conversar de pertinho sem se preocupar, de voltar ao velho normal, né? Mas é importante lembrar que nós ainda estamos no meio disso, no meio de uma crise sanitária, no meio de uma crise econômica, no meio de uma pandemia. É um momento delicado, o vírus não foi embora, não existe saída fácil nem rápida. Fechar os olhos e negar a situação não é uma saída. Fingir que acabou também não é uma saída. Todo mundo quer retomar a vida, a rotina, mas a gente precisa fazer isso no momento certo e com responsabilidade. A quarentena já foi lida como um momento de autoconhecimento, como um momento para repensar as estratégias, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Mas o mais importante é que a quarentena é um momento de cuidado conosco e com os outros. É um momento de cuidado, de responsabilidade, de consciência e de força. É isso. Então, Deise, eu te agradeço muito pela presença aqui hoje, tá? Se agregou muito. Muito obrigada por compartilhar com a gente sua visão, sua experiência nisso. Obrigada a você, Laiane, pelo convite. Adorei suas palavras. Eu concordo, é isso aí. Vamos nos cuidar e ter esperança que dias melhores virão. Assim esperamos. Então, gente, se você gostou do episódio, deixa um like aí pra gente no YouTube. Deixa um comentário falando como tá sendo a quarentena para você, como que você tá lidando com isso. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Segue a gente no Spotify. A gente está disponível nas principais plataformas de podcast. E até a próxima.